A gente vai falar de um assunto que toma conta do noticiário no estado do Paraná, não só do Paraná, né? É o caso Daniel, jogador que, entre outros clubes, jogou no Coritiba, jogou no Botafogo, e aconteceu aquele crime bárbaro lá em São José dos Pinhais. O julgamento está acontecendo hoje, ontem já começou, né? E o Michel está aí, não faz parte do teu link, mas se eu não me engano, hoje também é feriado municipal em São José dos Pinhais, mas o fórum continua trabalhando nesse caso, o julgamento continua, Michel. E a gente conversava agora há pouco aqui, Michel, o caso Brits começou a defesa com o Dr. Cláudio Daledoni. E agora está com o doutor Elias Matarassade, né? São dois brilhantes advogados na defesa da família Brits. Boa tarde, meu querido. Olá, Tony. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Voz do Litoral desta terça-feira. Exatamente isso, Tony. Acontece hoje o segundo dia do julgamento do caso Daniel, não só de repercussão aqui no estado do Paraná, mas em todo o país. Um jogador até então conhecido por ter passado por diversos times de futebol aqui do nosso país, ele que foi assassinado brutalmente em São José dos Pinhais. O júri popular, então, que começou ontem, próximo às 9 horas da manhã, continua nesta terça-feira e vai ali julgar 7 pessoas que são então acusadas de terem participação na morte do jogador Daniel Corrêa de Freitas. A expectativa, viu, Tony, é que esse júri termine ainda hoje. No primeiro dia do júri, que aconteceu ontem, foram ouvidas 13 testemunhas, sendo 2 sigilosas de acusação e 2 réus, a Cristiana e também o Edson Brites. Hoje está acontecendo o depoimento de mais 5 réus: Alana Brites, Igor King, Eduardo Henrique Ribeiro da Silva, David William Voleiro e também a Evelyn Brizola Perusso. Após a finalização das oitivas, o júri entra em fase dos debates. Primeiro, a equipe de acusação terá 2 horas e meia e, na sequência, os advogados dos 7 réus terão mais 2 horas e meia. Na sequência, então, dos debates, os 7 jurados selecionados para o júri irão definir os votos. Após a contagem, o juiz Thiago Flores declara o resultado para o tribunal, que, como eu disse, pode acontecer ainda nesta terça-feira, a partir agora do finalzinho da tarde de hoje, então, no Fórum de São José dos Pinhais. O jogador de futebol, então, Tony, o Daniel Corrêa Freitas, à época com 24 anos de idade, foi encontrado morto na região rural de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, no dia 27 de outubro de 2018. Ele estava parcialmente degolado e com o órgão genital cortado, segundo a polícia. Edson Brites alegou em depoimento à polícia na época que Daniel tentou estuprar a esposa dele, a Cristiana Brites, e que matou o jogador sobre forte emoção, entre aspas, aí a citação então do Edson Brites. Antes ainda de ser agredido e morto, o jogador Daniel trocou mensagens e fotos com um amigo, em que ele aparecia deitado na cama ao lado de Cristiana Brites. Então é um caso que desde que aconteceu em outubro de 2018, ganhou uma grande repercussão, não só na região metropolitana de Curitiba, mas todo o estado do Paraná, em todo o país, por se tratar aí de um caso envolvendo um jogador de futebol e também tamanha brutalidade como este homicídio aconteceu. Então o júri acontece também nessa terça-feira, começou ontem e deve ser finalizado ainda durante hoje, Tony. Que a gente falava aqui, porque a previsão é que terminaria amanhã esse júri. Mas como os advogados, tanto defesa quanto de acusação, eliminaram várias testemunhas do caso, parece que reduziu o tempo, né, Michel, e que uma sentença sai ainda hoje. O Edson Brites, ele segue preso desde 2018, ele está preso. Agora vamos ver o que vai acontecer. O que você narrou tudo certinho aí, foi uma brutalidade sem tamanho.
mas existem pontos a serem julgados, né? Isso é um caso que vai ser julgado ponto a ponto e de uma capacidade com o doutor Elias e a defesa também. É impressionante, é difícil de dar um posicionamento aqui, respeitando a família e os próprios advogados envolvidos nesse caso. O negócio é esperar, porque a expectativa é muito grande em torno desse julgamento, Michel. Com certeza, Antônio, uma expectativa muito grande, até mesmo pelo que os advogados de defesa e os advogados de acusação vão apresentar também, como eu disse há pouco. Cada um deles vão ter 2h30 ainda para fazer ali o seu depoimento, para falar aí, ter as últimas palavras e também questionamentos acerca dessa situação. Então, pelo menos, Tony, mais 5 horas de julgamento deve acontecer durante esta terça-feira. As testemunhas ainda estão sendo ouvidas durante agora o finalzinho da manhã de hoje. Há um intervalo programado também agora na hora do almoço e depois, após o almoço, esse julgamento retorna. Então, Tony, pelo menos de 5 a 6 horas, no mínimo ainda, a mais desse julgamento. Então, se de fato não tiver mais nenhuma testemunha a ser apresentada, é um julgamento que vai terminar ali por volta das 8, 9 horas da noite. Isso se terminar hoje. Ele pode muito bem ser paralisado nessa terça-feira e retornar amanhã cedo. Mas a expectativa é que ele termine ainda hoje, ou na noite de terça-feira, ou já no começo da madrugada de quarta-feira, Tony. É isso aí. Muito obrigado, bom trabalho para você, por Bruno. Até daqui a pouquinho com outras informações. É um caso que eu estava falando ali, bem complicado, né? Desde quando ele aconteceu, o erro do Daniel, isso está provado, né? O erro do Daniel foi ter entrado no quarto. Jogador de futebol gosta de brincadeira, gozação, piada, normalmente é assim, né? O erro dele foi ele ter entrado no quarto, feito lá uma selfie ao lado da Cristiane Brites. Aí fica a dúvida, ela autorizou ele entrar no quarto ou não? Ou ele entrou aproveitando o momento que ela estava dormindo e quis dar uma de bacana para os amigos. O problema é que essa foto que ele mandou para alguém, esse alguém mandou para o marido. E aí o pau pegou. Se a brutalidade toda da forma que aconteceu, ele apanhou muito dentro da casa do Edson Brice, ele foi duramente espancado dentro, ele saiu quase morto de dentro da casa e daí levaram ele para uma área rural e lá fizeram tudo aquilo que a gente já sabe, facadas e tudo mais, né? Às vezes é uma brincadeira idiota que terminou de uma maneira mais idiota ainda, né? Então, fica aí, vamos ver o que vai acontecer. Como eu disse, é difícil de dar uma opinião nesse momento com o julgamento em andamento, né?